Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Lidere sua juventude. Você sabia que hoje, dia 12 de agosto, é celebrado o Dia Internacional da Juventude? O objetivo é focar na educação e conscientização dos jovens sobre suas responsabilidades como representantes do futuro do planeta. O Dia Internacional da Juventude foi criado por iniciativa da ONU em 1999. Aqui no Brasil, a proposta de emenda à Constituição 4208, ou a PEC da Juventude, estabeleceu que todo indivíduo entre 15 e 29 anos é considerado jovem. William Shakespeare afirmou que os velhos desconfiam da juventude porque foram jovens. Sabe o que ele está dizendo? Os velhos sabem o que eles fizeram, o que eles aprontaram no verão passado. Quando uma mãe fala para a filha, não faça isso, e a filha diz, mas você também fez. O que é que a mãe diz? Mas a mãe está falando isso para você não sofrer aquilo que a mãe sofreu. Quase sempre isso não funciona, mas tudo bem. Gente, a juventude só será o futuro de uma nação que investe no presente dos jovens. Uma nação que não investe em escolaridade, em saúde, não vai ter um jovem que vá ser bem definido, que vai ser pontual em suas conquistas lá no futuro. Como estão os nossos jovens pós-pandemia? A pandemia não mexeu apenas com os adultos ou com os idosos, também mexeu com os nossos jovens. Mexeu com os nossos jovens referente ao estudo deles. Devido à pandemia, 43% dos jovens brasileiros pensaram em desistir dos seus estudos nos últimos meses. Os motivos são questões financeiras e dificuldade com o ensino remoto ou com o formato EAD. A segunda coisa que a pandemia produziu nos jovens foi ansiedade. 6 em cada 10 jovens sentiram ansiedade causada pelo uso exagerado das redes sociais durante a pandemia. Outros dizem ter sentido exaustão, cansaço e insônia, como também distúrbio de peso durante essa pandemia. A pandemia também mexeu com o futuro dos jovens. Com a pandemia, boa parte dos jovens brasileiros perderam a esperança acerca do seu futuro. Outra coisa que a pandemia mexeu ou causou foi a síndrome da gaiola. Especialistas estão chamando de síndrome da gaiola e o medo e a recusa que os jovens adquiriram quanto a saírem de dentro de casa e voltarem para a sala de aula. Outra coisa que a pandemia causou foi o uso de álcool e drogas. Com a pandemia, aumentou o uso de drogas e de álcool entre os jovens. E 40% desses jovens que começaram a usar drogas e álcool, usaram com seus próprios pais dentro de suas próprias casas. Outra coisa que a pandemia viabilizou foi o índice de suicídio entre os jovens. Durante a pandemia, as tentativas de suicídio entre adolescentes aumentaram mais de 50%. E o gatilho foi a depressão em detrimento do isolamento. O que seria liderar sua juventude? O que seria liderar a sua juventude? Primeiro, ter curiosidade. O filósofo e escritor espanhol Salvador Paniker disse que se mede a juventude de uma pessoa não pela idade, mas por sua curiosidade. O que ele estava dizendo é que jovens precisam ser curiosos e desejosos de aprender mais e sempre. Segunda coisa, liderar a juventude é ter protagonismo. Esta palavra no grego significa ser o primeiro lutador. Protagonista é aquele que combate e vence o vilão, que, na maioria das vezes, esse vilão se encontra dentro dele mesmo. Seus traumas, seus medos e suas limitações.
Liderar a juventude é ter resiliência. Isto implica em ter a capacidade de voltar ao estado original após ter sido submetido a uma pressão. Sabe o que eu quero dizer com isso? Não deixe a pressão virar depressão. Seja resiliente. Em quarto lugar, liderar sua juventude é ter resolução de problemas. Ou seja, o sucesso de um jovem está na sua capacidade de encarar e resolver problemas, dele não se encolher, dele não desistir. Liderar a juventude é autoconhecimento. Quem se autoconhece não se autossabota. Quem se conhece não exige demais de si mesmo e não cobra demais das demais pessoas. Ou seja, quem lidera a si mesmo é uma pessoa leve. Liderar sua juventude é inteligência emocional. Isso significa capacidade de perceber e lidar com suas próprias emoções, ou seja, relacionamento intrapessoal consigo mesmo. Também significa compreender os sentimentos e os comportamentos das outras pessoas. Isso significa relacionamento interpessoal, ou seja, relacionamento com as pessoas ao seu redor. Liderar sua juventude é proatividade. Pessoas proativas têm visão de futuro, identificando necessidades e antecipando problemas. Há um texto na Bíblia, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, que diz o seguinte: não se esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer de viver. Meu amigo, minha amiga, quantas pessoas não têm tido mais prazer de viver? Quantas pessoas têm desistido? Quantas pessoas têm se enclausurado no calabouço das suas emoções? Quantas pessoas têm vivido numa prisão invisível de traumas e medos, traumas do passado e medos do futuro? Quero falar uma coisa para você. A flor da juventude nunca aparece mais bela que quando se inclina para o sol da justiça. Esta é uma frase do teólogo Matthew Henry. Sabe o que ele quer dizer? Que quando você se inclina para o seu Criador, quando você, na sua juventude, você se inclina para Deus, você deixa de fazer coisas que mais tarde podem lhe custar a felicidade, a paz e a sua eternidade. Então, lidere sua juventude, porque quem não se lidera, se sabota.